Eu quero compartilhar a palavra com você nessa manhã, a palavra que Deus colocou no meu coração, do Salmo 142. Hoje, na verdade, uma palavra bem tranquila mesmo, para trazer paz para o teu coração e para a tua alma. Salmo 142, os 7 primeiros versos, é um salmo de Davi, e ele faz esta oração. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz eu suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti eu clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Este salmo de Davi, ele foi escrito num tempo de batalha, quando Davi estava passando por um momento de muita dificuldade, e depois de alguns dias tentando, né, se livrar da situação, ele percebe que a situação dele estava muito mais complicada do que ele podia mudar, do que ele podia encontrar uma solução. E ele então se volta para Deus, buscando de Deus uma saída. Esse salmo é um salmo que foi escrito num momento difícil, num momento de dificuldade, num momento de luta, um clamor a Deus para que Deus pudesse ajudá-lo. E Davi, a história de Davi é bem conhecida. Davi era um pastor de ovelhas que Deus transformou em rei de Israel. Davi foi de um trabalho, de uma função muito simples, né, que ele fazia, e fazia com muita excelência. E Deus foi mudando a história de Davi e colocou Davi como chefe do povo de Israel. Davi tornou-se o rei de Israel. Como rei de Israel, ele tinha muitas lutas. Quando a gente olha, por exemplo, como pastor de ovelhas, ele tinha as suas batalhas, ele tinha as suas responsabilidades, os seus comprometimentos, ele tinha as suas lutas diárias como pastor de ovelha. Agora, como rei de Israel, como líder de todo o povo, a responsabilidade dele tinha aumentado muito. As dificuldades, as lutas dele eram muito maiores. E Davi, desde quando ele recebeu a palavra de Deus de que ele seria rei de Israel, e durante toda a sua vida, Davi tinha plena convicção de que era o Senhor que o livrava, era o Senhor que o sustentava. Aliás, teve alguns momentos na história de Davi em que ele também chegou a pensar que ele era suficiente, que ele era melhor do que ele era. Diante de algumas vitórias que ele teve, da popularidade que ele tinha no meio do povo de Israel, em alguns momentos Davi pensou que ele era suficiente, mas ele descobriu, a duras penas, de que por mais que ele tivesse habilidade, por mais que ele fosse uma pessoa persuasiva, inteligente, por mais que ele fosse uma pessoa carismática, por mais que ele conquistasse o povo através das suas habilidades, dos seus dons, das suas técnicas, ele enfrentava situações e circunstâncias que eram muito maiores do que ele. E ele precisava de Deus. Então, ao longo do caminho, Davi, ele percebeu que ele precisava de Deus. Ele necessitava do cuidado de Deus, da presença de Deus para o livrar. Por mais que ele se empenhasse, haviam algumas dificuldades, algumas lutas no caminho, que ele só conseguiria vencer se Deus estivesse com ele. O Salmo 142 é uma revelação
deste pensamento, desta maturidade de Davi, de reconhecer que ele precisava de Deus. E eu digo maturidade porque nós também, ao longo da nossa vida, em algum momento, podemos chegar a pensar de que nós conseguimos cuidar da nossa vida, de que nós conseguimos dar conta da nossa vida. Mas, na verdade, conforme o tempo vai passando e a maturidade vai chegando, nós vamos descobrindo que existem circunstâncias na nossa vida que somente Deus pode nos livrar. Quando a gente olha para esse texto ele é belíssimo e ele nos ensina, nos traz muitas lições a respeito desse nosso relacionamento com Deus, dessa nossa busca ao Senhor em momentos difíceis da nossa vida. Nós temos vivido um tempo difícil, não tem sido fácil. Para muitos não tem sido fácil. Ontem eu estava olhando alguns relatos dos comerciantes de Londrina que tiveram que fechar as portas, e o Ministério Público chegando, e a polícia, e toda essa situação, e o pessoal desesperado, porque tem que trabalhar, porque já não tem mais como sobreviver, né? Então as pessoas ficam angustiadas por tudo isso que a gente está vivendo, o número de mortes, né, que aumentou muito por conta do coronavírus da última semana para cá, e algumas pessoas começam a ficar muito preocupadas por conta disso, como que vai ser, né, se isso chegar até aqui, da maneira que está em algumas cidades do Brasil, como que vai ser. Então vem toda uma preocupação, toda uma angústia, e a gente não sabe exatamente onde que está o inimigo, né, porque ele é invisível, então a gente não sabe com quem lutar, né, não sabe como lutar, não sabe a quem recorrer aqui na Terra. E é importante que a maturidade alcance o nosso coração, você que é um cristão, é uma cristã, e você entenda de uma vez por todas que a tua saída é Deus, que o teu caminho é o Senhor Jesus Cristo, e que Ele é a resposta certa para você nesse tempo que você está vivendo. É buscar ao Senhor e colocar a tua vida diante do Senhor. Nós vamos ficar de mãos atadas, nós vamos ficar sem nos movimentar, sem fazer nada? Não, nós vamos fazer aquilo que nós podemos fazer. E vamos fazer com o máximo de excelência que nós pudermos fazer. Mas aquilo que a gente não consegue, aquilo que está além da nossa força, da nossa capacidade, aquilo que está além do que nós podemos fazer, que nós não conseguimos, nós vamos confiar em Deus. E vamos colocar o nosso coração e a nossa vida diante do altar do Senhor. O salmista, ele começa, esse Salmo 142, ele começa assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor. E aqui está uma primeira bênção que eu e você temos, que é a possibilidade de nós conversarmos com o Pai, de nós conversarmos com Deus, de nós falarmos com o Senhor. Nós podemos chamar Deus de Pai, esse privilégio que nós temos, de nós podemos nos achegar a Deus aonde nós estivermos, seja num lugar considerado como um lugar santo, limpo, sagrado, seja num lugar hostil, seja num campo de guerra, seja até mesmo dentro do banheiro da empresa onde a gente trabalha. Eu lembro que quando eu era adolescente eu fazia muito isso. Eu ia lá, dobrava o meu joelho e buscava a presença de Deus. Deus está presente, Ele conversa conosco. Então, a primeira bênção que você tem nesse dia, que é uma porta extraordinária para você, é essa capacidade que você tem, que você recebeu de Deus em Cristo, de poder conversar com o Pai. E você recebeu essa capacidade em Cristo. Você pode falar com Deus através de Jesus, por meio de Jesus, por meio daquilo que Jesus fez por você. Nós podemos conversar com Deus, nós podemos erguer a nossa voz nesse dia e clamar ao Senhor e receber do Senhor o alento, de receber do Senhor a resposta e receber do nosso Senhor a vitória que nós precisamos. Davi, ele erguia a sua voz e ele clamava ao Senhor, e isso era um privilégio, nós podermos recorrer àquele que faz o impossível. É muito bom a gente recorrer a algumas autoridades, às vezes quando a gente precisa de alguma coisa, né? De repente você tem acesso a algumas autoridades que podem te ajudar numa coisa ou em outra. Mas por mais que você conheça autoridades e pessoas que possam te ajudar em muitas coisas, existem algumas coisas aqui que somente Deus pode fazer. Mas olha que maravilhoso. Eu e você podemos conversar com Deus, podemos falar com o Senhor e ouvir
a voz de Deus cuidando da nossa vida, do nosso coração. No verso de número 2, ele diz assim: derramo perante ele a minha queixa. Eu posso abrir meu coração para Deus. Eu posso falar para Deus o que eu estou sentindo. Deus quer esta oração. Muito mais do que aquela oração, sabe, que fica pintando o pé do pavão, que a gente fica orando e falando coisas, porque o Senhor é maravilhoso, porque não existe Deus como tu, porque o Senhor é o Senhor criador de todas as coisas, e eu te adoro com toda a adoração e tal. Tudo bem, momento de adoração a gente adora, mas Deus quer ouvir a nossa queixa. Deus quer que a gente abra o coração para Ele. Deus quer que a gente vá direto ao ponto. O que é que está atormentando o teu coração? O que é que está inquietando a tua alma? O que é que está roubando a tua paz? O que é que está atrapalhando a tua vida, teu relacionamento com a tua família? O que é que está atrapalhando o teu caminho? Você pode chegar diante dele, você pode erguer sua voz e você pode derramar perante o Senhor a sua queixa. E ele continua aqui dizendo: à sua presença exponho a minha tribulação. Diante da tua presença eu coloco a minha tribulação. Diante da tua presença eu coloco aquilo que está pesando em mim. E aqui algo maravilhoso que é essa possibilidade que você tem de estar na presença de Deus. Eu pergunto, quem de nós mereceria estar na presença de Deus? Quem de nós seria digno de estar na presença de Deus? Mas nós podemos estar. Interessante, né, que na Terra, de repente a gente quer estar diante de algumas pessoas e a gente não consegue, porque a pessoa é uma autoridade, porque a pessoa é muito conhecida, e a gente não consegue chegar à pessoa. A gente não consegue marcar um horário com ela. A gente não consegue estar conversando e buscando uma orientação dela. Por quê? Porque é inacessível a nós. Mas Deus, ele não é inacessível a você. Hoje, você pode, aí, aonde você estiver, agora, você pode erguer a tua voz, você pode estar diante dele, apresentando a tua queixa, você pode estar na presença dele, na presença do Senhor, na presença de Deus. Você já imaginou o que significa isso? Você estar na presença de Deus, expondo a tua tribulação, Deus querendo te ouvir. Tem algumas autoridades, algumas pessoas que, de repente, se você conseguir chegar perto dela, você não vai poder falar. O máximo que vai acontecer é você poder ouvir. Às vezes a pessoa compra lá um bilhete, compra uma entrada para ir em determinado lugar, que o fulano, o ciclano vai estar lá, e ele chega lá e vai cedo para sentar lá na frente, e ele vai e se assenta lá na frente. Mas o que ele consegue é ouvir. Ele não consegue falar. Mas Deus, que é a maior autoridade que existe, Deus que ele é maior do que o sol, Deus que é mais forte, mais poderoso do que o sol, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, ele te ouve. Ele ouve a tua queixa. Ele ouve sobre as tuas tribulações. Ele te ouve. Já parou para pensar que maravilhoso que é isso? Que oportunidade, que privilégio. E às vezes a gente passa o dia inteiro e não fala com ele. E perde esse privilégio tremendo de falar com ele. E aqui no verso de número 3, Davi, ele explica por que que ele procura o Senhor. Por que que ele apresenta ao Senhor as suas queixas. Por que que ele coloca diante do Senhor a sua tribulação. E ele diz aqui no verso 3, quando dentro de mim me esmorece o espírito, quando eu enfraqueço, o Senhor conhece a minha vereda. O Senhor conhece o meu caminho. O Senhor conhece o meu caminhar. O Senhor conhece o caminho que está preparado para mim. O Senhor conhece o caminho que eu estou caminhando. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. O Senhor conhece o meu caminho. Por que que eu clamo a Deus? Por que que eu coloco diante do Senhor a minha queixa? Por que que eu exponho ao Senhor a minha tribulação, a minha angústia? Por que que eu faço isso? Porque o Senhor conhece o meu caminho. Existem armadilhas e eu não consigo entender, eu não consigo compreender, eu não consigo saber onde estão. Mas o Senhor conhece o meu caminho. O Senhor sabe qual é o melhor lugar para eu pisar. O Senhor sabe qual é o momento melhor para eu ir. O Senhor sabe qual que é a melhor maneira de eu caminhar.
Qual é o ritmo que eu devo caminhar? O Senhor tem um caminho sobremodo excelente. Por que você tem que buscar Deus nessa manhã? Por que você tem que buscar Deus no seu dia? Por que você tem que buscar Deus na sua vida? Porque Deus conhece o teu caminho. Porque Deus conhece o melhor caminho. Porque o Senhor te guiará. Quando a gente chama Deus de pastor, quando você chama Deus de pastor, não é apenas porque Ele vai prover para a tua vida as coisas que você quer, mas principalmente porque Ele vai te guiar pelo caminho certo. Até porque todas as bênçãos que você deseja de Deus, elas estão no caminho certo. Então, o propósito de Deus como pastor, Jesus como supremo pastor da nossa alma, é justamente nos colocar no prumo. É justamente nos mostrar o caminho. Nos ajudar a caminhar por este caminho. Porque todas as bênçãos que você precisa para a tua vida, elas estão neste caminho. Às vezes a gente está buscando em outros lugares, mas as bênçãos que você precisa para mudar a tua vida, para mudar a vida da tua família, para mudar a tua história, todas as bênçãos que você precisa estão neste caminho. Por isso que no verso 3, o salmista ele expõe qual que é o motivo, por que ele ora a Deus, por que ele busca a Deus. Por que ele derrama ao Senhor as suas palavras? Por que ele demonstra ao Senhor as suas queixas? Por que ele expõe a Deus a sua tribulação e a sua angústia? Porque é Deus que conhece o seu caminho. Não é o fulano, não é o ciclano, não é você que conhece o teu caminho, é Deus que conhece o teu caminho. E Ele pode te ajudar a andar por vereda plana. Ele pode te ajudar a vencer. Olha o verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Aqui o salmista está expondo a sua condição e dizendo para o Senhor, olha para a minha vida, pois não há quem me reconheça, não há quem me ajude. Eu estou aflito, estou angustiado, as pessoas não estão me reconhecendo. Eu estou quebrantado, eu estou desanimado. E eu preciso que o Senhor me ajude. Porque eu não encontro nenhum lugar de refúgio. Eu não encontro nenhum esconderijo. Eu preciso que o Senhor me ajude. Não tem ninguém que se interesse por mim. Você já pensou em algum momento assim? Não tem ninguém que possa me ajudar. Às vezes até tem, mas a gente não consegue perceber. No meio de tanta tribulação, a gente não consegue entender e perceber as pessoas que estão querendo nos ajudar. E aí a gente busca Deus e Deus começa a abrir os nossos olhos e nós começamos a perceber que existem pessoas que estão querendo nos ajudar. Que Deus tem colocado pessoas no nosso caminho de modo estratégico. Hoje aqui, de repente nós fomos colocados, eu fui colocado no teu caminho para trazer uma palavra de conforto ao teu coração. E não é por acaso que você está aqui nessa manhã. Não foi por acaso que nesse sábado, depois de feriado, no meio de um feriado, né, do final de semana de feriado, Deus colocou você para ouvir essa palavra. Para dizer para você que Ele conhece a tua vereda e que vale a pena você erguer a tua voz e clamar a Ele e buscar a presença dEle, colocar diante dEle a tua queixa e apresentar diante dEle a tua tribulação, porque Deus, Ele é fiel para te abençoar. No verso de número 5, ele diz assim, a ti eu clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Ele tinha acabado de dizer que não havia nenhum lugar de refúgio. No mundo, não há nenhum lugar de refúgio para nós. Diante dessa pandemia que está assolando o mundo, não existe lugar de refúgio para nós. Só que, meu irmão, minha irmã, não pensa que essa é a pandemia, é a única que apareceu. A pandemia está espalhada em todo lugar. O pecado é uma pandemia que tem assolado a humanidade, que tem ceifado a vida de bilhões e milhões e bilhões de pessoas na Terra. Sabe, esse modo que a televisão apresenta, porque tem uma pandemia que está matando pessoas. A televisão tem incentivado muitas pandemias, que tem matado milhares e milhares de pessoas, que tem matado milhares e milhares de sonhos. Ontem eu até cheguei a postar, o aborto é uma pandemia. No mundo, quantas pessoas, durante o ano, milhões e milhões de pessoas são ceifadas, antes mesmo de serem trazidas ao mundo, através do nascimento. É uma pandemia.
Sabe, o pecado é uma pandemia. A miséria é uma pandemia. Sabe, doenças que poderiam ser curadas, que existe remédio, mas que não são por causa da vaidade, por causa da maldade das pessoas, do egoísmo das pessoas, não chega até aos mais pobres. Todas as crianças no mundo deveriam ter o mesmo direito. A partir do momento que não tem, é uma pandemia. A falta de escola, para a vida de muitos, é uma pandemia. A falta de água, esgoto a céu aberto, é uma pandemia. Quantas pessoas morrem todo dia por conta disso? E ninguém fala nada. Não é, nós não estamos vivendo a pandemia, estamos vivendo, e sempre teve. Sempre teve. De modo que eu digo para você que Deus é o nosso refúgio, porque é a partir de Deus que as coisas mudam da nossa vida, que os nossos olhos se abrem. E que a gente começa a tratar e a lidar com muitas coisas na nossa vida. O desemprego é uma pandemia que está assolando o mundo inteiro também. Deus é o nosso refúgio e é a partir de Deus que nós vamos encontrar um caminho para nós e um caminho para a nossa sociedade, um caminho para o nosso país, um caminho para o mundo inteiro. É em Deus, buscando refúgio em Deus, consertando a nossa vida em Deus, voltando para o tradicional, voltando a confiar em Deus. Nós nos afastamos demais, saímos demais, brincamos demais. Nós precisamos voltar para Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. E o salmista diz, o meu quinhão na terra dos viventes. O meu sustento, é isso que ele está querendo dizer. O meu sustento. Tu és o meu refúgio, tu és o meu sustento, tu és a minha base, tu és a minha estrutura. Tu és o meu potencial, tu és a minha capacidade. Tu és a minha rocha. Deus é a nossa rocha. E o nosso coração tem que estar firmado nele. Não firme o teu coração em coisas materiais. Não firme o teu coração em vaidades. Não firme o teu coração em recursos humanos. Não firme o teu coração em desejos, em cumprir desejos, buscar satisfazer desejos. Por isso que é importante a gente participar do jejum. É difícil, são muitos que começam, poucos que terminam. Quando nós começamos a fazer o jejum, um monte de gente começou. Mas ao longo do caminho é natural que muitos vão abandonando, porque não é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa exercitar na nossa vida essa coisa de deixar de fazer coisas que eu quero porque eu preciso deixar de fazer. De me posicionar e de dizer não para mim. Não foi por acaso que Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias lá sem comer e sem beber. Não foi por acaso. Não foi porque Deus queria judiar dele. Não foi simplesmente porque Deus queria testá-lo. Mas porque ele precisava de maturidade. Porque ele precisava crer que, na verdade, ele depende de Deus e não das coisas desse mundo. Por isso que quando o diabo oferece pão para ele, ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele está dizendo lá em Mateus capítulo 4? O meu alimento é a palavra de Deus. O meu alimento é a vontade de Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso amparo, Ele é o nosso quinhão na terra dos viventes, Ele é o nosso sustento na terra. Creia, confie em Deus, coloque a tua vida e o teu coração diante dele. No verso de número 6 ele diz assim, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Atende o meu clamor, eu estou fraco. Ele reconhece a fragilidade dele. Ele reconhece que os inimigos são mais fortes do que ele. Ele reconhece que ele precisa de Deus, que ele não é suficiente, que ele não se basta. Se você ainda acha que você se basta, meu irmão, você ainda é um filho pródigo, que sai da casa do pai com tudo e diz, deixa que eu cuide da minha vida, deixa que eu administro a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não conseguimos, nós precisamos do Senhor, cuidando da nossa vida e nos sustentando.
E termina assim, para a gente concluir. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Tira a minha alma do cárcere. Eu estou preso. Eu estou preso nessa situação, estou preso nessa circunstância, estou preso nessa mentira, estou preso nesse pecado, estou preso nessa escassez, estou preso nessa condição. Eu me sinto preso, Deus, sem conseguir me mover. Me ajuda, Deus, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Deus está presente aqui hoje para abençoar o teu coração. Não foi por isso que ele te deu essa palavra, que ele te trouxe até aqui, para você ouvir a palavra dele nessa manhã. Clame ao Senhor, porque vale a pena. Vale muito a pena. Busque a presença do Senhor. Não foi por acaso que Jesus, ele foi orar quando as coisas apertaram para ele. No Getsemane. A palavra Getsemane significa espremedor de azeitonas. Não foi por acaso que o nosso Senhor Jesus Cristo foi para a oração quando as coisas se tornaram muito difíceis. Quando ele se sentiu espremido por todas as circunstâncias que estavam à sua volta. Sabe, parece que as paredes vão se fechando. Não sei se você já viu o filme que tem isso, né? As paredes vão se fechando assim e a pessoa vai se sentindo apertada, comprimida, angustiada, perplexa. Busque a presença de Deus, porque no Senhor há salvação. Sabe o que aconteceu com Davi? Deus se levantou em socorro dele. Deus o livrou e o tirou de toda situação, de todas as circunstâncias ruins. O livrou de todos os inimigos que se levantaram contra ele. A mesma coisa que Deus fará por você, pela sua vida, nesta manhã, nesse final de semana. Creia, confia, coloca o teu coração e a tua vida no altar do Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã, por tua graça, teu amor e tua misericórdia que estão derramados sobre nós. Colocamos diante do Senhor o coração de cada um que está aqui, Pai. Eu creio, Deus, alguns corações estão apertados, angustiados, perplexos, desanimados, ó Deus, acorrentados, Senhor Deus, por tantas circunstâncias, mas não ficarão assim, Pai, porque a tua graça está vindo nos abraçar nesta manhã. O Senhor está vindo, Senhor Deus, para restaurar o nosso caminho e abençoar, Senhor Deus, toda a nossa trajetória. Nós erguemos, Senhor Deus, a nossa voz nesta manhã. Nós invocamos o teu nome e a tua presença sobre nós, Pai. Nós colocamos diante do Senhor as nossas queixas nesta manhã. Nós colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor, apresentamos diante do Senhor as circunstâncias da nossa vida, Pai. As tribulações, as angústias que abatem a nossa alma. Confiamos plenamente que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Pedimos, Pai, o teu cuidado, Pai. Só o Senhor conhece as nossas veredas. Só o Senhor conhece o melhor caminho aonde que nós devemos pisar. Como diz no Salmo 40, Pai, esperei com confiança pelo Senhor e o Senhor se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. O Senhor tirou os meus pés da lama e firmou os meus passos. Nós cremos, Pai, nesta manhã, que o Senhor irá tirar os nossos pés da lama e o Senhor irá firmar os nossos passos e colocar um novo cântico em nosso coração. Nos abençoe, Deus, nesta manhã. Abençoe cada um, Pai. Abençoe esta casa, abençoe esta vida. Abençoe a vida, Pai, deste irmão, desta irmã. Seja aí, Pai, no ambiente de trabalho, seja em casa, seja na rua, onde estiver, Pai. Que o teu Espírito Santo e o teu amor sejam derramados, Pai. Que o teu Espírito ministre, Pai, a vida de cada um. Obrigado, Deus. Nessa manhã o Senhor está nos fortalecendo com a tua palavra. Tua palavra nesta manhã é uma palavra de conforto ao nosso coração, que está tão angustiado, Pai, por conta, Deus, de todas as coisas que têm ocorrido no mundo inteiro, Pai. Mas, Deus, nós sabemos que o Senhor está cuidando da nossa vida como o Senhor sempre cuidou, Pai. A tua mão está sobre nós. Vem, Deus, com o teu amparo e sustenta-nos, Pai. E ajuda-nos em todo o nosso caminhar. Abençoe e dá um dia vitorioso para cada um, Pai. Coloco diante do Senhor, rogo a tua bênção. Colocamos todos os pedidos de oração que foram apresentados aqui diante do teu altar. Colocamos todos os pedidos de oração que tem no coração de cada um agora, Pai. Todas as necessidades, Pai. Todas as angústias, todos os medos.
Colocamos, Senhor Deus, todas as circunstâncias diante da tua presença. E pedimos, ó Pai, que durante esse dia, o teu Espírito Santo esteja ministrando sobre a nossa vida. E que o Senhor nos conceda vitória em Cristo Jesus. Nós tomamos posse, Deus, nesta manhã, da tua palavra, quando Jesus disse que nós somos mais do que vencedores, por meio do sacrifício dele, da entrega dele. Nós cremos na tua palavra e tomamos posse, Pai, desta condição. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Deus, dá um ótimo sábado para cada um, para cada família, Deus, que está aqui, Pai, representada. Nos abençoe, Pai, em todo o nosso caminhar. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças ao nosso Deus, um ótimo dia, né, para todos nós, no nome de Jesus. Eu quero convidar você, pedir a você, que você nos ajude com seu dízimo e a sua oferta. Se você puder nos ajudar, vai ser muito bom. Você abençoar a vida da igreja. Aqui está passando o número da nossa conta e você pode nos ajudar. É muito bom que você abençoe a vida da igreja. Sabe que a igreja, ela é sustentada por todos nós, né? Eu louvo a Deus pelo privilégio, desde o meu primeiro emprego, eu já estava na igreja. Quando eu consegui o meu primeiro emprego, na verdade, foi uma resposta de oração. E aprendi muito cedo com a minha mãe a ofertar e a dizimar, e louvo a Deus por isso. Se tem um dinheiro que eu investi bem na minha vida, que eu lidei bem, foi o que eu abençoei a casa de Deus e o reino do Senhor, tá? Então, abençoe. Se essa é a sua comunidade, se tem abençoado a tua vida, se tem sido instrumento de Deus na tua vida, abençoe, tá? O número da nossa conta, ele tá lá na página principal ali do Facebook, você pode encontrar lá, e é só você, ou senão você pode olhar por aqui mesmo. Tem uma imagem também que eu quero só colocar aqui, porque daí de repente você pode depois entrar aqui, ó. E é muito importante que você nos ajude, tá ok? É muito importante mesmo para que nós continuemos o nosso trabalho, tá bom? Deus abençoe muito, gente. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado por estar com a gente. Eu desejo do fundo do meu coração um sábado maravilhoso para você e para a tua família. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você aqui, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Deus te abençoe, um ótimo dia para você e para a tua família, em o nome de Jesus.